Z os mesmos resultados, repito e reitero, em razão da aleatoriedade, do comportamento randômico e aleatório dos movimentos das moléculas e dos cristais, eventualmente cristais, moléculas ou cristais componentes da paredes que contêm e delimitam o gás sob análise. E no caso do gás sob análise, nós consideramos moléculas, efetivamente. Então aqui podemos escrever dessa forma, considerando as componentes X, Y e Z. Sabendo que os eventos, considerando que o movimento sobre o eixo X, sobre o eixo Y, sobre o eixo Z, são movimentos que compõem um conjunto de valores para essas componentes de velocidade, valores esses que podem ser positivos ou negativos, e ainda mais admitindo que esses valores podem ser representados por um espaço amostral, onde cada valor representa um ponto do espaço amostral, e esses pontos do espaço amostral ou seus respectivos valores são do tipo equiprováveis, ou seja, apresentam a mesma probabilidade de ocorrência. Isso indica que nós temos exato e precisamente o comportamento do eixo X coincide com o comportamento sobre o eixo Y e sobre o eixo Z, de modo que podemos, sem perda de generalidade, escrever estas três expressões. E então, vamos generalizar esse resultado aqui. Assim, nós sabemos que o vetor velocidade no sistema de coordenadas cartesianas é I versor Vx mais J versor Vy mais K versor Vz, escrito em termos do sistema de coordenadas cartesianas. O U vetor é I versor Ux mais J versor Uy mais K versor Uz. Considerando também que existe um comportamento equivalente em todos os instantes do tempo, mantendo então o comportamento de pontos do espaço amostral pontos do tipo equiprováveis para qualquer instante do tempo. Então esse resultado vale para o inicial, para o instante de tempo inicial, bem como vale para o instante de tempo final, de modo que nós sabemos que V produto escalar com V Vx mais Vy mais Vz, isso é Vx elevado a 2, Vy elevado a 2 e Vz elevado a 2, isso é módulo do vetor V elevado a expoente 2. Isso então implica que o valor médio, como podemos escrever, o valor médio do módulo elevado a 2, isso é igual nós podemos sim considerar que, vamos tentar escrever aqui da seguinte forma, cuidadosamente. Então, se nós escrevermos M maiúsculo dividido por 2, aqui, módulo elevado a 2, valor médio dessa quantidade, isso é M maiúsculo dividido por 2, Vx2, assim, valor médio dessa quantidade, mais M maiúsculo dividido por 2, Vy2, valor médio dessa quantidade, mais M maiúsculo dividido por 2, valor médio dessa quantidade. Considerando aqui válido para qualquer tempo, vamos escrever válido para comportamento
aleatório, válido para qualquer instante de tempo dentro de um intervalo dentro de um determinado intervalo de tempo, com relação ao qual a análise experimental está sendo realizada. Então, nesse caso, tanto vale para o instante inicial quanto para o instante final. E então essa quantidade pode ser escrita como m minúsculo dividido por 2, o x inicial elevado a 2, valor médio dessa quantidade, do mesmo modo m minúsculo dividido por 2, o y elevado a 2, valor médio dessa quantidade, mais m minúsculo dividido por 2, o z elevado a 2, valor médio dessa quantidade. E então aqui nós podemos escrever aqui m maiúsculo dividido por 2, módulo do vetor v, módulo elevado a 2 do vetor v, valor médio dessa quantidade é igual aqui a m minúsculo dividido por 2, aqui o x elevado a 2, mais o y elevado a 2, mais o z elevado a 2, valor médio de toda essa quantidade, isso é igual m minúsculo dividido por 2, valor médio do vetor u, módulo elevado a 2, valor médio dessa quantidade. Então, nós generalizamos o resultado válido para o eixo x, para os demais eixos y e z, e, portanto, para o vetor de forma geral. Aqui também observando que o vetor, produto escalar com o vetor, é o x elevado a 2, o y elevado a 2, o z elevado a 2, e isso é igual ao próprio vetor u, módulo elevado a 2. Então, nós temos esse resultado generalizado e, portanto, a energia cinética, o valor médio da energia cinética de translação das moléculas do gás é rigorosamente, aproximadamente igual ao valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou dos cristais componentes, os quais são componentes das paredes delimitadoras, das paredes que contêm o gás sob análise. Muito bem, isso ocorre em razão do fato, especialmente do fato de que existe um equilíbrio térmico entre o gás contido no recipiente e as paredes do recipiente. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto. Ainda assim faremos uma discussão interessante ainda sobre esse tópico em particular, porém o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.